Olá, e continuando então o nosso diálogo franco com a professora Valéria, por sinal, ela se dizia no início um pouco preocupada, né, por ser um tanto quanto tímida. Eu discordo, a senhora, com certeza o telespectador é testemunha, está explanando de maneira muito interessante. Professora, a organização do espaço urbano de São José dos Campos reflete de alguma forma, na sua opinião, e pela pesquisa, a fase sanatorial? Com certeza, né? Inclusive, existiu na época, né, em 1932, um plano de organização do espaço, né, de São José. 1932. Né, que dividia o espaço em 3 zonas, né, e isso logo depois foi acrescido em 38, né, mais uma zona, né, zona residencial, sanatorial, comercial e industrial, né. Então, tudo em função da doença. Né? Então, chegou a definir-se uma zona sanatorial na cidade? Sim, em função da própria doença, né? Que era uma epidemia Contato, e que precisava ser controlada. Evitado, né? Então, nós temos, e aí o que diferencia também da história das outras cidades, né? Que tinham a doença como mote, que a tuberculose, ela ocupou o centro da cidade de São José dos Campos. Onde é o Vicentino. Isso, ao contrário das outras cidades que jogavam para a periferia. Né? Isso é uma evidência de que a doença realmente era o centro, né, da atenção da administração pública. Dos poderes dos poderes públicos em São José dos Campos, porque era ali que adivinham os recursos, né, do município. Muito bom. Professora, e a partir de quando, efetivamente, houve o boom de São José dos Campos? Porque, inegavelmente, até pela população, por tudo isso que nós estamos conversando, a cidade, comparativamente a outras da região, Guaratinguetá, Taubaté mesmo, Jacareí, talvez Pindamonhangaba não, se equivalessem, mas comparativamente às outras, houve um boom em São José totalmente diferenciado. Quando houve? A partir de quando? Então, olha, na década de 50, né, nós já podemos falar que houve um crescimento populacional muito grande, né, em função da própria Dutra, né? A GM foi das primeiras indústrias das grandes. Isso, é posterior, né? 60 que ela veio? Isso, por aí, né? Mas na década de 70 é que realmente houve esse boom, né? Então, um crescimento, assim, bastante considerável, né? E uma vinda de pessoas, de forasteiros, né? Enorme. Então, coincide, inclusive, com a própria... com os novos discursos, né, e com uma nova configuração da cidade, né, que deixava de ser sanatorial, ligada à doença, né, e vinculada agora à tecnologia e às indústrias. O próprio Embraer foi um marco, isso, né? O próprio ITA. Isso, a Johnson. A né? Johnson, isso. Enfim. E a senhora acha que a cidade já se adaptou a essa nova realidade ou ela ainda continua um tanto quanto conturbada, porque São José não para de crescer, né? Essa é a verdade. Então, é um crescimento assim, até assustador, né? Você passa em alguns espaços da cidade de uma forma e daqui a uma semana você vê, né? Verdadeira metamorfose. Metamorfose. Eu sou testemunha disso que a senhora está falando, porque eu vou eventualmente a São José dos Campos, até porque parte da Band está em São José dos Campos, então a gente frequenta por várias razões, né? E eu me surpreendo, porque um dia desses mesmo, lá na Urbanova, eu fiz um outro trajeto lá, parece que eu estava em outra cidade, porque né, as coisas acontecem do dia para a noite. Professor, e qual tem sido a repercussão do seu livro? Então, bastante positiva, né? Então, essa foi uma das minhas preocupações, né? Será que vai ser bem aceita pela população, né? Será que o que eu estou falando aqui vai ser compartilhado, né? E eles vão concordar? E, olha, eu tenho recebido críticas positivas, né, do livro. E pessoas Quando foi o lançamento e onde, professor? Foi dia 8, né, no Vicentina Aranha. 8 de maio passado. Isso, tá. no Vicentina Aranha, né? Então, eu queria agradecer aqui publicamente, né,
a Ângela Tornelli, que me cedeu o espaço para fazer o lançamento, e não poderia ser em outro espaço, Sem né? Porque dúvida. foi aquele espaço, foi ali que originou, na verdade, a ideia da pesquisa, né? A gente percebeu que a imprensa local, inclusive o jornal Vale e outros, né, repercutiram de forma muito favorável o lançamento. E ao convidá-la, eu confesso que eu me sinto muito feliz em tê-la aqui hoje, porque são iniciativas dessa natureza que fazem realmente com que todos nós reconquistemos nossa própria identidade, né? Com certeza. Porque mesmo as cidades mais tradicionais, etc., acaba se perdendo isso, porque o Vale do Paraíba como um todo, nos últimos tempos, à exceção das cidades menores, que a gente espera agora que com a região metropolitana criada, né, elas possam receber o incentivo necessário, mas as cidades mais tradicionais também, de alguma forma, sofreram com esse episódio. A senhora não acha dessa perda da identidade? Então, na verdade, são negociações, né? Porque a identidade é essa aí, né? O que se quer, né? Então, você está negociando o tempo todo identidades, elas estão sendo construídas o tempo todo, né? Isso vai depender das determinações do momento, né? Então, são determinações econômicas, sociais, mas aquilo que você falou, né? Na minha concepção, e eu cheguei a essa conclusão, o passado é sempre referência, né, para as identidades, até para você projetar o que você quer ser, né? O passado, ele é referência. De repente você quer mudar o seu futuro, né? Mas mudar a partir de alguma coisa, né? Então, sempre como exemplo, tendo como exemplo o passado. Aliás, diga-se de passagem, sobre o passado, a gente tem poder zero, né? Não se pode alterar o passado. Então ele está ali registrado, não é isso? Isso. Se nós aqui, se eu derrubar esse copo de água e ele quebra, eu não posso mais voltar atrás. Não, já foi. Já foi. Não tenho poder nenhum sobre isso. Professor, e a reação dos jovens com relação ao seu trabalho? Há algum interesse? Como é que o jovem está reagindo, na sua opinião? Olha, eles estão curtindo bastante, né? Porque muitos, inclusive, jovens joseenses, né, também têm essa ideia, né, e essa percepção de que a cidade, quer dizer, existe alguma coisa nebulosa, né, no ar. E eles têm gostado bastante. Eles não precisam se dar o trabalho de investigar e pesquisar, que a senhora já fez por não, todos. Não, ainda tem muita coisa a fazer. Aliás, a sua resposta, quando eu perguntei do interesse do jovem, foi bem apropriada, porque a senhora disse, o jovem está curtindo bastante. É uma expressão bem do jovem, né? Bem do jovem. Precisa curtir mesmo, para poder descobrir Isso. tudo que está aí. Pois é, professora, esse espaço está à disposição, sempre a Band tem grande interesse em divulgar esse tipo de ação, esse tipo de trabalho. Eu quero agradecer muito a sua presença e convidá-la para futuros eventos que a senhora participe e faça outras pesquisas. O Diálogo Franco está à disposição. Eu que tenho que agradecer, viu? Fiquei muito à vontade, eu acho que você aí contribuiu bastante, né, para esse meu estado agora de plenitude. Muito obrigado. A senhora é professora, tira de letra. Muito obrigado, um bom domingo para a senhora, obrigado pela presença. Eu quero agradecer a todos a audiência mais uma vez e convidá-los para o próximo domingo, no mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.